Boa noite, meus irmãos. Quero saudar especialmente a Quinta Igreja Presbiteriana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também a todos os que nos assistem através deste canal, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Também quero externar a minha alegria em poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Hoje estou de camiseta azul, para relembrar a campanha Novembro Azul, a exemplo do que já aconteceu na campanha Outubro Rosa, este mês de novembro, com essa campanha especial para reforçar a necessidade dos homens, especialmente aqueles com mais de 50 anos, como eu, da necessidade de procurar os seus médicos especialistas para consultas, exames clínicos e a prevenção ao câncer de próstata. Essa doença tão terrível, mas que se for diagnosticada precocemente, possui 90% de possibilidade de cura sem sequela. Portanto, reforço, alerto aos homens, especialmente com mais de 50, que procurem seus médicos para consultas e exames para a prevenção dessa doença. Bem, para a nossa meditação nesta noite, vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, no seu capítulo 12, versículos 1 e 2, um texto bastante conhecido e que traz lições preciosíssimas para a vida da igreja. Essa carta de Paulo aos Romanos é considerada como o maior tratado teológico do Novo Testamento. Ela foi escrita por volta dos anos 56, entre 56 e 59 depois de Cristo, quando a igreja ainda dava os seus primeiros passos. E em Roma, ela se reunia nos porões, entre aspas, nos porões de Roma, por conta da perseguição sofrida pelo imperador, ou do imperador. Nós podemos dividir essa carta em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 11, onde Paulo esclarece, explica aos cristãos de Roma e também a nós sobre a condição do homem, o seu distanciamento de Deus, a sua condição de injustiça, de depravação, e também sobre a justiça de Deus, a sua pureza e como Deus proveu meios para que o homem injusto pudesse ter comunhão com o Deus justo. O homem em trevas, morto em seus delitos e pecados, pudesse ter vida e partilhar da comunhão com Deus. Então Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, proveu esses meios através do sacrifício, da morte, do derramamento do sangue do Cordeiro perfeito, o sacrifício eficaz e cabal para a reconciliação do homem com Deus. Então, Paulo trata dessa questão que é a essência do Evangelho, entre os capítulos 1 e o capítulo 11. A partir do capítulo 12 até o final, Paulo, então, trata da resposta que o homem deve dar a essa misericórdia, a esse amor de Deus pelo homem. Como deve ser essa resposta de forma prática e também com relação à igreja em que ele está inserido, com relação à sociedade, ao mundo. Paulo trata com a palavra século, a este século, e também e principalmente o seu relacionamento com Deus, a resposta que ele deve dar a Deus com o seu proceder. E Paulo diz assim, então, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Paulo diz assim, eu suplico, meus irmãos, pelo amor, pelas misericórdias de Deus, que eu já comentei com vocês até há pouco nesta carta, que vocês entreguem por sacrifício o seu corpo. O sacrifício perfeito já foi dado. Os sacrifícios que os vossos pais entregaram também já foram superados. Não é mais necessário sacrificar animais, derramar o sangue dos animais. Agora eu peço que vocês entreguem o seu corpo por sacrifício vivo. Eu não quero ninguém se sacrificando, se imolando para agradar a Deus. Não, Deus quer um sacrifício vivo, ou seja, o seu corpo para o serviço sagrado, sacrifício de Deus. Serviço sagrado do reino de Deus. O seu corpo, suas mãos, os seus pés, os seus olhos, a sua boca, o seu cérebro, trabalhando integralmente para o serviço de Deus. Como fazer isso? Né? De uma forma ativa, de uma forma cotidiana na sua vida. Mas não é somente na forma ativa. Nós temos também que entregar o nosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, quando nos abstemos de praticar com as nossas mãos, com os nossos olhos, com a nossa mente, o nosso cérebro, com os nossos pés, praticar atos que desagradem a Deus. Jesus disse, se o teu olho te fizer pecar, arranca. Se a tua mão te fizer pecar, corta. É melhor você entrar sem mão, sem olho, no reino de Deus, do que ser lançado no inferno com eles. O salmista diz, vou fazer um pacto com os meus olhos, para só contemplar o que é justo. Então, o que os nossos olhos estão contemplando? Onde você está colocando os seus olhos? Os olhos que são a entrada de dados para o coração e para a mente, a concupiscência dos olhos, a corrupção dos olhos pode corromper todo o seu corpo. Enfim, isso é a entrega do nosso corpo por sacrifício vivo a Deus. Tanto na forma proativa, no serviço, como também na forma de nos abstermos da prática de atos que desagradem ao Senhor. O culto racional que o apóstolo Paulo escreve aqui não é necessariamente aquele culto que se opõe ao culto emocional, né? Racional e emocional, razão e emoção, não é isso. Essa palavra racional, ela, no original da Bíblia, no grego, ela traz a palavra logikos, mais ou menos isso, que significa lógica, ou lógico, um culto lógico, um culto coerente, um culto que se coaduna com as escrituras, com os mandamentos de Deus, e também que se coaduna com aquele culto que você presta no templo, que você faz lá no templo, louva a Deus, glorifica, lê a palavra, tem comunhão, mantém comunhão com os seus irmãos, ele deve ser continuado no cotidiano. Isso é a teologia associada à ética, a conduta associada ao credo, a doutrina associada à vida cotidiana. Existe uma pequena história em que um menino de 5 anos, né, esses meninos de 5 anos, sempre com as suas participações, disse à sua mãe, mãe, eu gostaria de morar na igreja. Aí ela disse, nossa, meu filho, por que você gosta tanto assim da casa do Senhor? Ele disse, sim, eu gosto muito. E gosto também porque lá o meu pai é uma maravilha. Meu pai é bonzinho, amoroso, carinhoso. E aqui em casa ele é terrível, né? Então, isso é a desconexão do culto no templo, da doutrina com a prática do dia a dia.
Isso é que Deus requer de nós, o culto racional. O versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui tem 3 palavras-chave para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. A palavra conformar, transformar e renovar. Nós não podemos nos conformar, ou seja, ter a mesma forma. Não vos conformeis com este século. Não é aquela situação, eu não me conformo com isso, não me conformo com aquilo, e não discuto. Não, é você adotar a mesma forma, conformar-se. Ou seja, você praticar atos, costumes, que sejam os mesmos atos e costumes praticados por este século, o apóstolo diz, ou pela sociedade como um todo. Porque os costumes da sociedade são mutantes, mutáveis e mutantes. Eles mudam conforme a necessidade do ser humano. Ele vai se transformando à medida da necessidade. Coisas que não eram permitidas antes, hoje são totalmente normais na sociedade. E o cristão, ele não pode sofrer essa conformação com este século, porque os princípios de Deus são imutáveis. Deus é imutável. Os seus princípios, os seus mandamentos, eles não mudam. O que ele requer de nós não muda a despeito das mudanças que ocorrem na sociedade, no mundo, neste século. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Transformai-vos é mudar de forma. É uma outra situação. Transformai-vos através da renovação da mente. Eu costumo chamar isso de santa lavagem cerebral. É você ocupar a sua mente com os princípios, com a vontade de Deus, com a comunhão com os seus irmãos. É você ocupar de tal forma a sua mente no trabalho da igreja de Deus, que você seja transformado dia a dia, melhorando o seu caráter, melhorando o seu proceder diante de Deus, até você poder chegar ao ponto que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou até mesmo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É possível, sim, fazermos isto quando intensificamos aquela absorção do conteúdo do Evangelho na nossa mente. É transformar pela renovação da vossa mente. É tirar coisas que não agradam a Deus e inserir coisas que agradam a Deus. É a santa lavagem cerebral. Aquela lavagem cerebral que agrada a Deus, que enche a nossa mente com as coisas de Deus, até que tenhamos a mente parecida com a mente de Cristo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Paulo ainda escreve aos Colossenses, dizendo assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que bênção termos a nossa mente totalmente ocupada por coisas que sejam amáveis, sejam justas, sejam de boa fama. Mas para isso nós precisamos basicamente da comunhão com a igreja, intensificação da comunhão com a igreja, intensificação da oração, orar sem cessar, e o contato constante, frequente com a palavra de Deus, alimentarmos a nossa mente com os princípios da palavra de Deus. E o resultado de tudo isso, o resultado de entregarmos o nosso corpo por sacrifício vivo ao serviço de Deus, de não nos conformarmos com este século, nós transformarmos pela renovação da nossa mente, qual é o resultado? Paulo então explica ao final
do versículo 2, dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer que a sua vida, seus projetos, seus planos, seus anseios, suas decisões estejam sempre de conformidade com o que Deus tem preparado de melhor para você? Ah, mas eu já errei tanto, já perdi tanto, já sofri tanto. E onde estava Deus? Olha, eu posso te afirmar que a culpa não é de Deus. Reflita. Eu convido você a refletir e analisar as suas decisões, as suas escolhas, em todos os aspectos da sua vida. Como que você tomou essas decisões que te fizeram sofrer, que te fizeram perder. Talvez seja por isso que você e eu, em momentos, não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nós não estávamos alinhados a essa, porque nós ainda não tínhamos transformado a nossa mente. Porque transformando a nossa mente, renovando a nossa mente, nós nos aproximamos de Deus, e nos aproximando de Deus, nós vamos ouvir a sua voz, nos apontando o caminho, nos mostrando qual é a melhor escolha, qual é a melhor alternativa dentro daquele plano bom, perfeito e agradável que Ele tem para as nossas vidas. Mas se você já errou muito, se você já perdeu muito, se você já sofreu muito, eu tenho uma boa notícia, apesar disso. É que ainda há tempo de você não se conformar mais com este século e de você transformar, de renovar a sua mente e de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, nas suas decisões, nos seus planos, nos seus projetos. Esse Deus que conhece todas as coisas, conhece o seu presente, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele que é o Criador de todas as coisas, o seu Criador, o meu Criador. Ele sabe a decisão correta que você deve tomar. Se você estiver conectado com Ele, você ouvirá a sua voz nesses momentos decisivos em todos os dias da sua vida. E qual é o caminho para isso? O caminho é só um. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, mais uma vez, eu te convido a conhecer esse Jesus, a receber esse Jesus, receber os seus ensinamentos, abrir o seu coração e a seguir os seus mandamentos, os seus ensinamentos, seguir alinhado com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe para amanhã. A Bíblia diz: buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Certamente porque haverá um momento em que nós não conseguiremos mais. Mas ainda há tempo. Busque a Deus hoje. Abra o seu coração. Receba esse Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe.